A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos que nos veem aqui através do nosso canal do YouTube. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Cunha e agora estou falando diretamente de Belo Horizonte, passando um tempo aqui de férias, de descanso, de visita aos familiares, mas as nossas aulas continuam. E hoje é a aula de número 22. Venha comigo, nos acompanhe. Nosso PowerPoint. Antes de iniciarmos essa aula, eu gostaria de deixar alguns parâmetros de como nós vamos seguir o estudo do capítulo número 13 de Apocalipse. Vocês vão ouvir aí um timer tocando depois de 20 minutos de estarmos expondo essa aula. O porquê disso? O capítulo 13, ele tem que ser estudado minuciosamente, parte a parte, porque não é um capítulo fácil de ser entendido, porque existem coisas que já aconteceram, então nós vamos relembrar passado, coisas que estão acontecendo nesse presente momento e coisas que vão estar acontecendo no futuro. Então, nós vamos tentar limitar a nossa aula a 20 minutos. Então, quando vocês ouvirem o tempo do timer aqui, onde eu estiver, eu vou parar, vou fazer um pequeno resumo para nós continuarmos a próxima aula. Ok? Então, nós vamos começar esta aula. Aula número 22, capítulo 13 de Apocalipse. O capítulo 13... ele mostra mais uma tentativa de Satanás de dominar o planeta Terra. Então, nós vamos ver nesse capítulo que ele, por um período de 42 meses, 3 anos e meio, ele se coloca como o Deus total deste mundo, controle total, econômico, religioso, sobre as nações, e político, que é sobre as nações. Então, esse capítulo da Bíblia, ele envolve política, comércio, religião, como nós falamos. Tudo ao mesmo tempo. A autoridade terrena instalada agora é o anticristo. E o seu poder é totalmente absoluto. Ninguém pode existir neste mundo se não tiver sob o seu comando. Então, os 18 versículos desse capítulo número 13 são uma mensagem compacta sobre o final dos tempos. E nós vamos destacar 3 personagens que vão estar presentes neste capítulo. Então, é o dragão, que é Satanás, é o primeiro personagem. O segundo personagem é a besta do mar, que também é o anticristo, nós vamos estudar com detalhes. E a besta, que é da terra, que é o falso profeta, que também vamos estudá-los, ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, eu não vou ler esses versículos, porque, como eu disse, é um capítulo que nós temos que ir bem devagar. E a cada módulo que nós formos estudando, eu vou lendo os versículos para vocês, ok? Eu acredito que assim fica mais fácil o nosso entendimento. Vamos começar? Vamos lá. Então, resumindo, Satanás, que é o dragão, ele tem um poder total, concebido por Deus. Veja bem, não é que ele toma o lugar de Deus, mas Deus concede esse tempo de 42 meses para o seu total poder sobre o planeta Terra. A besta do mar, que é o anticristo, ele tem sobre as suas mãos, ele tem o poder político e o poder econômico sobre o planeta Terra. E nós temos a besta da terra, ou também chamado falso profeta, que está sobre ele o poder religioso. Esse poder religioso, de alguma forma, ele é controlado também pelo anticristo, mas a sua execução
se dará pela besta que vem da terra. Okay? Então, ele vai estar com esse poder religioso. Essa é a trindade satânica, que vai reinar poderosamente sobre esses 42 meses, sobre o que o capítulo 13 está falando. Aí, Satanás controlando o anticristo, Satanás controlando o falso profeta. Poder total. Aqui está formado a trindade satânica para reinar sobre esse período. Bom, começando, o anticristo, que é a besta que subiu do mar. O que é o anticristo? O anticristo ele vai trabalhar, ele é opositor a Cristo, ele é contra Cristo. A própria palavra diz anticristo. Outra coisa, ele é o filho da perdição, ele é o homem do pecado. Paulo fala isso na sua carta que ele escreve aos Tessalonicenses, sua segunda carta, no capítulo 2, e nós vamos ler de 1 a 12, porque isso também envolve a igreja para que ela esteja atenta aos sinais do aparecimento desse filho da perdição, desse homem do pecado. Diz assim Paulo: ora, irmão, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele. Então, Paulo já começa a carta dizendo sobre a nossa viva esperança. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por espírito, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele não é Deus, ele quer parecer Deus. Não vos lembrai de que estas coisas vos dizia quando ainda estavas convosco? Então, Paulo estava ensinando sobre esses acontecimentos à igreja de Tessalônica. É o que nós estamos fazendo agora, ensinando para que vocês não se confundam, não se demoveis dos pensamentos, não se demoveis da esperança que está em Cristo Jesus pela sua vinda e a nossa reunião com eles. Não é? Então, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, como diz o verso 2. Paulo está ensinando a igreja de Tessalônica, e é o que nós estamos fazendo aqui, ensinando a igreja de Jesus nos dias atuais. O verso 6, e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da justiça opera. Somente há um que agora retém o que do meio seja tirado. O que retém realmente o poder do anticristo sobre a terra? O que retém para que ele tenha esse poder? É o Espírito Santo de Deus. Jesus disse, e vos enviareis um Consolador, que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, o Espírito Santo está com a igreja o tempo todo. É uma pergunta, o que nós estamos fazendo com o Espírito Santo em nossa vida? Estamos dando atenção? Estamos deixando que ele morra? Estamos deixando que ele fique apagado? Pois é, ele é o que detém a figura do anticristo, é ele que detém que o anticristo esteja fazendo a obra de Satanás completa. E em verso 8, depois, o verso 7, vamos ler de novo, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Sim, o ministério da justiça já opera. Por quê? A própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não diz que vai
ou que foi. É presente, o mundo jaz, é agora, no maligno. Isso, olha, é só vocês verem a mídia, noticiários, acontecimentos, e nós vemos que, realmente, Satanás está louco para destruir o homem, o afastá-lo de Deus. Isso é uma coisa que nós vemos 24 horas, 7 dias por semana. Não é? E então, 8, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aqui nós temos duas partes. Primeiro, logo após a retirada do Espírito Santo e, consequentemente, a igreja que está com ele, porque é uma promessa que ele estará conosco até a consumação do século, então ele sendo retirado, a igreja está sendo retirada. Isso é o arrebatamento da igreja. Então, assim que o Espírito Santo e a igreja for retirada da terra, ele se manifestará. Ele será revelado. Então, revelado não significa que ele vai ser de uma hora para outra, não. Ele pode já estar nos dias de hoje ou no futuro. É uma coisa que a Bíblia não nos deixa afirmar. Então, muitos ficam projetando coisas que a Bíblia não diz. A Bíblia diz simplesmente, e então será, verso 8, então será revelado o iníquo. Será revelado assim que o Espírito Santo for, junto com a igreja retirado da terra. Pode ser que ele já esteja vivo, pode ser que ele já esteja atuando, mas não completamente, não com a sua característica, não com o seu poder que será dado por Satanás. Assim que isso acontecer, ele vai ser revelado. E aí, no futuro, isso aqui já é a segunda parte, no futuro, tudo que ele fizer, né, aqui na Terra, no final, ele vai ser aniquilado pelo esplendor da vinda de Jesus Cristo. Nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse, diz isso, que ele virá em toda a sua glória dos céus. É a segunda vinda de Cristo à Terra. Nós já estudamos isso. E ele o aniquilará. Aniquilamento significa extinção. Aí nós vamos estudar isso ainda, mas eu posso adiantar. Há um versículo, mais para o final do livro de Apocalipse, que diz o seguinte, que a besta e o falso profeta, a besta é o anticristo e o falso profeta, foram lançados no lago de fogo. É o inferno. O verso 9. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, está vendo que é a trindade satânica, Satanás dará o poder a ele, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. É isso que nós vamos discorrer no capítulo 13. É a besta que surgiu do mar, o anticristo. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O que é o amor da... Então, veja bem, o 10. O que é esse amor da verdade para se salvarem? É o evangelho de Cristo. É o evangelho da graça. É o evangelho do amor, a qual, enquanto a igreja estiver na terra, ele estará sendo pregado. O Senhor Jesus Cristo, em seu infinito amor, está oferecendo a salvação. Então, todo o julgamento, então, todo o sofrimento, então, toda a angústia será jogada sobre aqueles que não receberam o Senhor Jesus Cristo em vida. Então, para mim aqui, isso é o que eu chego à conclusão. Eu, Paulo Rogério, chego à conclusão. A igreja não poderá passar pela grande tribulação, porque nós já recebemos o amor da verdade e somos salvos. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. O que é as coisas velhas? As nossas injustiças, os nossos pecados, eles já passaram. E eis que tudo se fez novo. Nós estamos agora inseridos
na igreja, na noiva do Senhor Jesus Cristo. Tudo é novo. E se tudo é novo em Cristo, nós recebemos esse amor. E quem recebeu esse amor não poderá ser enganado, não poderá sofrer o que o mundo estará passando durante esse período em que o anticristo estará reinando completamente. Então, no meu entendimento, a igreja estará no céu com Jesus Cristo, desfrutando da bênção de sermos chamados filhos de Deus. O 11. E por isso, Deus enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Como que a igreja de Cristo vai crer na mentira que o anticristo vai passar? Não é? Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. A verdade é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outro caso, ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós somos livres, porque conhecemos a verdade de Jesus Cristo, e ele nos fez livres do pecado, livres da condenação eterna. E isso, nós não poderemos ser julgados, nem durante o sofrimento da tribulação, e nem julgados depois, no tribunal de Deus, ou melhor, desculpa, no trono branco. Porque, como nós já estudamos, nós já estamos no céu, nós já fomos, né, perante o tribunal de Cristo, já recebemos o nosso galardão e estamos reinando com Cristo. 12, repito, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. A igreja de Cristo tem prazer na iniquidade? A igreja de Cristo tem prazer no pecado? É uma pergunta que eu deixo para você. O último quadro. O seu espírito opera hoje. 1 João, quer dizer, quando João escreveu, né, vamos dizer, há quase 2000 anos atrás, João escreveu o quê? O seu espírito já opera hoje. Qual é o espírito? É o espírito que vai ser uma das principais características do anticristo. Mas ele já operava no tempo de João. E qual é esse espírito que já operava no tempo de João e continua operando hoje? Veja bem, amados, não creais a todo o espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. É uma verdade de hoje, falsos profetas, falsos pastores, pensam no seu bem próprio, distorcem o evangelho da verdade. Se na época de João já opera hoje, não é, já opera naquela época de João, não é diferente, ele já opera hoje. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus, e todo o espírito, veja bem que esse espírito aqui é minúsculo, é o espírito do homem, que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Confessai os vossos pecados. Não é assim que diz? 3. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. Veja bem, João escreve que há de vir. Eu ainda estou aqui nos dias de hoje, afirmando que ele há de vir. Ele não veio, mas ele já está predito, ele já está profetizado, ele há de aparecer. E eis que já agora está no mundo. O que está no mundo? Não o anticristo, mas o espírito do mal, o espírito da qual tem se levantado contra tudo que se chama Deus, o espírito dos falsos profetas. Filhinhos, sois de Deus, tu és de Deus, e já os tendes vencido. Como que nós vencemos se ele não apareceu? Nós vencemos aquilo que está lá no primeiro versículo, provando se os espíritos são realmente de Deus. Se esse ou aquele que está falando a verdade ou é um falso profeta.
Quer dizer, filhinhos, 4, novamente, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Essa é a nossa esperança. O maior é o que está em vós. Quem habita em nós? O Espírito Santo de Deus. Efésios diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Nós estamos selados como uma carta. Ela tem validade, ela tem destino. O nosso destino é o céu. É o céu porque nós temos o Espírito Santo da promessa em nós. E nós não devemos desistir. Então, análise minha, o anticristo, ele não vai ter poder sobre os filhos de Deus, sobre a igreja de Deus, porque nós temos o que diz a parte B do versículo 4 de 1 João, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Nós temos a glória de Deus em nós. Nós podemos estar desfrutando dessa bênção. Prestemos atenção em como está a nossa vida espiritual. Prestemos atenção em como está o nosso caminho diante da verdade. Estamos estudando a Bíblia ou estamos dando ouvidos a doutrinas falsas? Estamos estudando a Bíblia, aprendendo por ela? Estamos nos interessando em estar cheios do Espírito Santo? Estamos interessados em aprender realmente a palavra de Deus? Então, eu termino essa aula por aqui. Aquilo que eu disse, nós vamos passo a passo para que esse capítulo 13 seja bem entendido, porque, para mim, ele é um capítulo fundamental. Ele fala muito mais para com a igreja de hoje do que para os acontecimentos que virão. Os acontecimentos serão para nós conhecermos, mas ele traz uma lição maravilhosa para a igreja. Que Deus te abençoe e que na próxima aula, ao continuarmos, nós possamos estar firmes e fortes, estudando mais uma parte da palavra de Deus. Deus te abençoe.